E se eu lhe dissesse que existe um único pecado que Deus jamais perdoa? Não é o roubo, não é a mentira, não é qualquer erro que você possa imaginar. Segundo Neville Goddard, o único pecado imperdoável é duvidar do poder que habita dentro de você. Nesta palestra extraordinária de 1970, Neville revela uma história real que parece impossível. Um piano desaparece junto com um caminhão roubado, sem pistas e sem esperança de recuperação. Mas através da imaginação, algo inesperado acontece. Ao mesmo tempo, Neville revela um dos maiores mistérios das Escrituras: quem é realmente o Espírito Santo, por que Davi é chamado de Cristo e o que significa nascer de novo. O que você está prestes a ouvir pode transformar completamente a forma como você vê suas palavras, seus pensamentos e sua própria identidade. Vamos começar com uma história que aconteceu na semana passada. Um amigo muito querido meu, que eu convenci a fazer este trabalho em São Francisco, vocês o conhecem, Freedom Belry. Ele agora mora em Cambria, que fica a meio caminho entre aqui e São Francisco. Ele tem uma paixão avassaladora: a música. Ele se formou no Conservatório de Música da Nova Inglaterra, mas sentia que não estava à altura do meio musical de concerto. É um meio muito competitivo, e ele realmente sentia que não tinha o perfil adequado. Ele nasceu e cresceu na pobreza, na extrema pobreza. Ficou órfão ainda criança, um bebê. Bem, ele veio para o Oeste, conseguiu um emprego e, depois de uns 2 anos, começou a frequentar minhas reuniões. Gostei bastante dele e perguntei se ele gostaria de fazer o que eu faço, e ele disse: sim, gostaria, mas não tenho as qualificações necessárias. Eu disse: você apenas respondeu corretamente. Se você se achasse qualificado, não serviria para nada. Hoje, eu diria que não sou qualificado. Se me perguntassem sobre minha formação intelectual, eu não saberia responder. Se me perguntassem sobre qualquer formação, eu não saberia responder. Certa vez, encontrei Damrose em Nova York, no Bohemian Club. No Harvard Club, as reuniões aconteciam uma vez por mês. E quando fui apresentado a ele por essa pessoa extremamente extrovertida, ele me perguntou qual era a minha formação. Era germânica, no que diz respeito ao meu ensino. Era germânica, francesa, inglesa? Eu disse: não, tudo me veio por revelação, e o velho me virou as costas como se estivesse falando com a escória da terra. Ali estava um encontro social. Ele julgava você pela sua origem, com base em se você tinha sido educado na escola germânica, na escola francesa, na escola inglesa, e ele nomeava as escolas. Bem, eu não poderia ter respondido afirmativamente a essa pergunta, então ele virou as costas. Então, eu disse para Freedom: você não precisa de nenhuma experiência prévia. Confie em mim. Eu gosto de você. Acho que você é honesta e não vai enganar ninguém. Você vai para o norte e vai ensinar. Então ele foi para o norte e tem ensinado com sucesso. Comprou uma casa em Cambria, como eu disse, a meio caminho entre aqui e São Francisco. É uma casa modesta, mas pelo menos é a casa dele. Está tudo bem. Mas há uma paixão que o consome, e a música. Ele ama música e tinha um lindo piano de cauda, mas precisava de algo. Precisava consertá-lo, não apenas consertá-lo, mas fazer alguma coisa, e havia um custo razoável de $400 para fazer o que ele achava que precisava ser feito, mas só poderiam fazer se ele o enviasse de volta para a fábrica. E ele o enviou para a fábrica. Eles não o enviariam de volta para ele a menos que ele primeiro fosse até lá, o testasse e experimentasse. Tudo deveria estar perfeito, como ele imaginava. Então ele foi até lá, tocou no piano e o aceitou. Depois, deram a ele uma data de entrega. Ele esperou em casa, mas não havia piano. No dia seguinte, nada do piano. Então ele ligou para eles, e eles disseram: bem, estávamos esperando uma carga completa, mas agora temos uma carga completa, então você receberá seu piano na quarta-feira da semana passada, não desta semana, quarta-feira da semana passada. Ele esperou o dia todo e não havia piano, então, quando ligou, eles disseram:
estranhamente. Nosso motorista, o caminhão e sua carga desapareceram e não conseguimos localizá-lo. Não conseguimos localizar o caminhão nem a carga. No dia seguinte, quando ele ligou, não havia nenhum sinal do motorista. Então, em desespero, ele me ligou. Ele disse: Sabe, eu leciono direito, mas, Neville, cada centavo que eu tenho está investido no meu piano. Eu tenho minha casa, mas estou sem renda no momento, e minha única fonte de renda é simplesmente tocar. E ele só está segurado por $2.000, e eu não conseguiria substituí-lo por $4.000. Mas muito antes de eu conseguir os $2.000, se é que algum dia conseguirei, aqui estou eu, sem dinheiro, e estou ligando para você pedindo ajuda. Você é o único a quem posso recorrer. Eu disse. Obrigado pela confiança, e foi isso. Logo depois de desligar o telefone, ouvi-o tocar piano. Pude colocar as mãos em seu ombro e sentir a liberdade. Pude sentir o piano e ouvir aquela música encantadora. Então, naquela noite, entre 20 horas e 22 horas, passou um programa maravilhoso na KFAK, geralmente com música para piano, mas é música maravilhosa o dia todo, 24 horas por dia. Então, a qualquer hora do dia, eu podia ligar a rádio, que na verdade fica ligada o dia todo. E ouvi aquele concerto glorioso e imaginei que era a liberdade quem o tocava. Simplesmente coloquei as mãos sobre ele e o agradeci pela alegria que me proporcionou ao tocar aquele concerto, e pude sentir o piano. Ontem de manhã, às 11 horas, ele ligou. Eu não estava disponível, mas minha esposa atendeu. Ele disse: Eu teria ligado às 4h30 da manhã, quando o piano foi entregue, mas achei imprudente incomodá-la a essa hora, mas agora vou ligar, porque você já deve estar acordada. Ele disse: Vou lhe dar todos os detalhes eventualmente, não posso fazer isso agora por telefone. Foi uma coisa muito estranha. Ele disse apenas o seguinte: o motorista foi preso em São Luís Obispo. Recusou-se a dar qualquer informação sobre o paradeiro do caminhão e sua carga. Só na semana passada li no jornal que nossos bancos perdem, talvez, 7 ou 8 milhões de dólares por semana com assaltantes, mas o desfalque que ocorre dentro dos bancos, cometido por funcionários de confiança, chega a dezenas de milhões, e ainda tem as enormes centenas de milhões em cargas perdidas, roubadas, em nossos portos, aeroportos e armazéns. Um homem foge e tudo desaparece, o caminhão e sua carga, e isso chega a centenas e centenas de milhões de dólares por ano. Mas não me importo com o que leio no jornal. Permaneço fiel ao princípio. Há uma afirmação infalível a respeito do pecado imperdoável. O pecado imperdoável na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os pecados do mundo são perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Qual é esse pecado imperdoável? A dúvida. Aquele que criou o universo e o sustenta, e você duvida do seu poder para fazer qualquer coisa neste mundo? Esse é o único pecado imperdoável. Bem, tendo chegado ao fim do plano de Deus para todos nós, não duvidarei. Não pedi nada a Freedom além do que ele solicitou. Ele queria seu piano, e tudo o que fiz foi simplesmente ouvi-lo tocar. Coloquei minhas mãos mentais, minhas mãos imaginárias, em seu ombro e o agradeci pela alegria que sentia ao ouvi-lo tocar. E então, quando liguei a rádio KFAK entre 8 horas e 10 horas e ouvi aquele encantador concerto para piano, presumi que era Freedom quem o estava tocando, e gostei tanto do mestre que o tocou que o agradeci pela alegria de tê-lo ouvido, e então deixei de lado. Agora estou aguardando os detalhes, mas não me preocupo muito com como aconteceu. Apesar das centenas de milhões de dólares que são perdidos todos os anos e nunca recuperados, isso não me abalou nem por um instante. Ele tinha seu piano de volta, era só isso que importava, então simplesmente me deixei levar por aquele ato. E foi isso. Nós nos esquecemos do que fazemos. Uma senhora que está aqui esta noite se esqueceu. Há uns 2 ou 3 meses, ela me disse: Veja como estou engordando, minhas roupas estão ficando apertadas demais. Eu disse: Você não está gorda de jeito nenhum. Então ela disse:
Eu quero emagrecer. Eu disse. Bem, você já está magra. Você está tão magra quanto quer estar, ou até mais magra. E ela foi embora. Ela voltou esta noite e disse: Olha, eu não aguento mais, como estou magra. Eu disse: Você se lembra de que, há 2 ou 3 meses, você me disse o quanto estava gorda? Eu não conseguia ver, mas para você era gordura, e você se desprezava por causa disso. E estas são as palavras de Blake. Oh, o que eu disse, o que eu fiz, oh, palavras humanas todo-poderosas. De Jerusalém. Palavras humanas todo-poderosas, sim, porque o homem é Deus. A palavra de Deus não pode voltar para ele vazia. Ela precisa cumprir aquilo para o qual ele a enviou. Ela precisa, de fato, cumprir seu propósito. Bem, Deus é homem. E o homem, em seus momentos de ócio, faz todo tipo de declaração. Depois colhe os frutos e não os reconhece. Então ela volta e está magra. Sim, está magra, obviamente muito magra. Para uma mulher pequena e delicada, é uma perda de peso considerável. Você pode fazer isso com qualquer coisa neste mundo. E qual é a declaração a respeito de Moisés? Mostra-me a tua glória, disse-lhe o Senhor. Porei-te numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado, depois, tirarei a minha mão, e verás as minhas costas, mas o meu rosto não se verá. Isso está no capítulo 33 do livro de Êxodo. Você lerá nos versículos 18 a 25, e você pergunta: o que isso significa? Bem, se você conhece o significado da palavra Moisés, que significa nascer, há algo que está plantado na rocha, na fenda da rocha, que está para nascer. Quando isso nascer, então Deus terá levado seu propósito ao clímax. A partir desse momento, e isso pode parecer estranho, mas falo sério, você não avança, você retrocede. Você retorna completamente à fonte. Ele o conduziu ao clímax, e então você só vê o passado até retornar completamente, e quando você retorna completamente, você vê a face, a glória de Deus. Como nos é dito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Creio que seja o versículo 6, para contemplem a glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4 versículo 6. Você nunca conhecerá seu rosto até vê-lo no rosto de seu filho. Então, naquele poema de Browning chamado Saul, ora, Saul, nas Escrituras, era demente. Ele era o escolhido da humanidade, o rei de Israel, e tinha deficiência mental. Ele queria que esse rapaz tocasse harpa para acalmar seu espírito, e Browning, por experiência própria, escreveu este belo poema, que agora chama de Saul. É baseado no capítulo 17 de 1 Samuel. E Davi está diante de Saul, anunciando-lhe a vinda do Messias, e estas são as palavras de Browning. E Davi disse: Ó, Saul! Um rosto como o meu te receberá, e um homem como eu te amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta te abrirá as portas de uma nova vida. Vê o Cristo de pé. Davi está diante dele. Ora, o nome de Saul foi mudado para Paulo. Saul era da tribo de Benjamim no Antigo Testamento, descendente de Abraão. Paulo, do Novo Testamento, foi inicialmente chamado de Saul, e quando se encontrou com o Senhor ressuscitado, seu nome foi mudado para Paulo, e ele lhes conta. Portanto, o poema se chama Saul. E aqui, diante da humanidade demente que não reconhece sua própria descendência, como se tivesse amnésia. Um rosto como o meu te receberá, um homem como eu te amarás, e serás amado por ele, para sempre. Uma mão como esta te abrirá as portas da nova vida. Vê o Cristo de pé. Eis Davi, o Cristo. Ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Assim, falamos nas Escrituras do Senhor e do seu Cristo, seu filho Davi, que o revela como o Senhor. Moisés não podia ver a face até que, então, se movesse para trás e visse as costas. Não verás a face. Portanto, quando a história divina chega ao seu clímax no que é conhecido nas Escrituras como a ressurreição,
Então ocorrem esses 4 atos majestosos, que culminam na descida do Espírito Santo em forma corporal como uma pomba. Ora, todos os evangelhos começam a mensagem de Jesus com a descida do Espírito Santo no batismo. Todos começam porque os últimos serão os primeiros. Esse é o fim. Esse é o clímax. Então, todos eles começam. No evangelho mais antigo, Marcos, ele começa com a história do batismo, quando a pomba desce sobre Jesus. João, o mais profundo e o mais místico, começa com a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Chegamos agora a Lucas, e então Lucas faz a declaração a respeito da descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Em seguida, ele prossegue e faz Jesus declarar que ele é o cumprimento daquilo que foi anunciado em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, boas notícias aos aflitos e aos pobres, para proclamar libertação aos cativos e para abrir as portas da prisão a todos os que estão algemados. Eis um exemplo. Ele proclama ser o cumprimento daquela promessa feita no capítulo 61 de Isaías. Agora ele retorna. Leiam a história e todos os eventos, agora, voltem atrás. Por quê? Ao desaparecer da vida, ele fica sepultado em nós. Agora ele nos diz: eu lhes disse todas essas coisas antes que acontecessem, para que, quando acontecessem, vocês crescem. Agora, seus corações estão perturbados porque eu lhes disse. Daqui a pouco os deixarei e daqui a pouco voltarei. Por isso, seus corações estão perturbados. Mas eu lhes digo a verdade. É para o bem de vocês que eu vá, pois, se eu não for, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não pode vir. Mas, se eu for, enviarei o Espírito a vocês, e ele os conduzirá a todo o conhecimento e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem é, então, esse Espírito Santo? Ele é chamado de Espírito da Verdade, e Jesus disse: eu sou a verdade. É o Espírito do Senhor Jesus que entra no homem quando o Senhor visível desaparece do homem. Ele desaparece completamente. Ele é o Mestre, e ele desaparece. Ele conta o que aconteceu nele quando desaparece. Para onde ele pode ir, senão de volta ao Pai? Não há outro lugar para ir senão para o Pai. Ele disse: eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e estou voltando para o Pai. Bem, onde está o Pai? O Pai está em você. Ele é o Espírito no homem. Agora, o Espírito da Verdade, chamado Espírito Santo, contra o qual você não deve pecar, não duvide do seu poder para fazer qualquer coisa neste mundo, ele lhe fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Portanto, quem é o Espírito da Verdade, senão aquele que lembra? Ele se lembra. Tudo está consumado. Por isso posso afirmar com convicção, e a salvação está consumada. A redenção é perfeita. Ninguém pode falhar, porque o Espírito, aquele que nos lembra, agora está sepultado no homem, e ele não pode levá-lo adiante até Deus Pai. Ele o leva de volta. Então, ele surge em você num ponto chamado despertar. No momento em que ele desperta em você, você nasce de novo. São as duas faces da mesma moeda. Então ele te leva de volta. E quando ele chega ao fundo do seu ser, você verá a face de Deus na face de Cristo, seu filho Davi. Davi é o ungido do Senhor, e você saberá como você é olhando diretamente para a face do seu filho chamado Davi. E Davi é Cristo. Você é o Pai, mas veio ao mundo. Agora ele faz a seguinte declaração: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João 14, 9. Ele nunca me abandonou. No entanto, ele faz esta declaração, que confundiu todos os sacerdócios do mundo. Meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. Você leu isso no capítulo 14 do livro de João. No capítulo 10 do livro de João, ele afirma: eu e o Pai somos um. Agora ele afirma: o Pai é maior do que eu. O Senhor não é inferior em sua essência,
mas sim em sua função como enviado. Ele e o remetente são um, mas quando o remetente se envia ao mundo para contar a história da redenção, a posição do enviado é inferior à do remetente. Contudo, eles são um. Aqui, o Senhor Jesus Cristo não é inferior em sua própria essência, mas em seu ofício como enviado neste mundo, por isso ele afirma: Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Contudo, nesta declaração, ele mostra a diferença entre desempenhar o papel, o ofício de enviado, em contraposição ao de remetente, e ainda assim, remetente e enviado são um, porque ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Não são dois, mas sim funções diferentes que o único desempenha. Assim, na função de enviado, ele é menor, aparenta ser menor, mas, em sua essência, não é verdadeiramente menor que Deus Pai. Então, eu saí do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João 16, 28. Agora, pois, o vosso coração está triste porque vos disse isso, mas eu vos digo que convém e é para o vosso bem que eu vá, porque, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir mais, se eu for, eu o enviarei. João 16 versículo 6, 7. Agora, ele se torna o remetente, e ele envia, ainda é ele mesmo, mas desta vez é chamado por um nome diferente, ele envia a si mesmo. E vocês podem conhecê-lo como João, podem conhecê-lo como Maria, mas ainda é o mesmo remetente. Agora vocês o conhecem como Névio, o mesmo ser que foi enviado, e enquanto eu estou no mundo como um enviado, desempenho o ofício inferior ao do remetente, mas antes de ser enviado, eu fui incorporado ao corpo do remetente, e para sempre sou um com ele, pois aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Mas no mundo para onde fui enviado, estou sujeito a todas as fraquezas e limitações do enviado e devo me submeter a todas as fraquezas da humanidade. Mas com a dissolução desta pequena vestimenta, eu não sou, então, restaurado à vida, eu sou um com o Pai, um com o remetente. Aqueles que ainda não experimentaram o que estou descrevendo serão restaurados à vida em um mundo exatamente como este, em um corpo novo, gloriosamente novo, inexplicavelmente novo, em um mundo terrestre exatamente como este, para continuarem sua jornada até alcançarem o clímax que é a ressurreição, pois vocês estão sepultados na fenda de uma rocha. Vocês são aquele Moisés, algo que está para nascer. Então, na fenda da rocha eu te porei, e cobrirei o teu rosto com a minha mão, até que eu tenha passado. Então, tirarei a minha mão, e verás as minhas costas, mas o meu rosto não será visto. Não pode ser visto até que meu filho revele, e meu filho é Davi. Ninguém conhecerá a face que realmente possui até que a veja refletida em seu filho Davi, pois Davi é a imagem do Deus invisível. Davi é o reflexo de Deus e carrega a imagem exata do Deus invisível. Tu és o Deus invisível. Então, eis o que quero dizer com a verdade mais profunda, e ainda assim a sua aplicação mais prática. Não pense por um instante, mesmo que você seja inocente do que está dizendo, que são palavras vãs. Porque sim, você é Deus, e as palavras de Deus não podem retornar a ele vazias. Elas devem cumprir o propósito para o qual foram enviadas e prosperar naquilo para o qual foram enviadas. Portanto, mesmo que você desconheça a lei, você é o poder operante, operando aquela lei da qual você pode estar totalmente inconsciente, mas não há desculpa. Você ainda colherá os resultados, assim como minha amiga colheu os resultados da perda de peso, que ela mal podia se dar ao luxo de ignorar. E meu amigo Freedom, por mais distraído que seja, bem, para que serve um amigo neste mundo se você não pode chamá-lo, pedir ajuda e estender a mão quando necessário? Freedom ensina esta lei, e devo dizer, ele a ensina lindamente. E ele tem sido extremamente bem-sucedido em ajudar inúmeras pessoas a usar esta lei, mas então surgiu um teste para Freedom, pois sua única paixão é a música. Ele ama a música. Dê a ele música e você terá o dia inteiro, e ele pode ficar sentado em seu pequeno lugar em Cambria tocando piano o dia todo e esquecer as refeições, de tão absorto que ele é com a música, ele simplesmente a ama. Mas agora a única forma de expressar isso desapareceu,
E eis que surge esta semana no Los Angeles Times a reportagem sobre as centenas de milhões de dólares que perdemos todos os anos com furtos entre os portos, aeroportos e áreas do interior do país onde as mercadorias são carregadas em vans para entrega. E existe uma quadrilha de ladrões, mas seus números chegam a incontáveis milhões. Bem, quando você lê isso, mesmo que você ensine isso e seja tão próximo e insubstituível, a pessoa comum que tem dinheiro dirá: tudo bem. Estou segurado, estou subsegurado em $2.000, mas vou comprar outro. Bem, ele não podia comprar outro, ele não tinha dinheiro. Ele nasceu muito, muito pobre, e Freedom nunca fez do dinheiro um objetivo na vida. Nunca, de verdade. Ele ama a beleza. Ele ama a música. Ele ama todas as coisas belas da vida e as aprecia, mas nunca fez do dinheiro uma meta na vida. Então, ele não pôde sair e substituir o instrumento de $4.000. Mas eu ouvi claramente com a ajuda da KFAK, e ouvi esse belo concerto e simplesmente usei minha imaginação para vê-lo. Eu o vi sentado ali, tocando essa peça encantadora, e então coloquei minhas mãos em seus ombros e o agradeci pela alegria que senti ao ouvi-lo, e então senti a solidez e a beleza do seu piano. E ele ligou ontem de manhã às 11 horas. Agora ele vai me dar um relato detalhado de como o homem foi encontrado e pelo menos o piano. O que quer que o caminhão carregasse, eu não sei, mas não estou realmente interessado nisso. Eu vou até o fim, e quanto ao homem, ele também é Deus, embora tenha desempenhado o papel nesse pequeno incidente do ladrão. Ele pode estar trabalhando para um sindicato. Não me preocupo com isso. Ainda assim, por trás daquela máscara de ladrão, ele é meu irmão. Aquele que representou o papel do ladrão é meu irmão. Não há nada além de fraternidade neste mundo. Ide, dizei aos meus irmãos que estou subindo para o Pai deles e para o meu Pai, para o Deus deles e para o meu Deus. Então, somos todos irmãos por trás dessas máscaras. Somos um. Só existe Deus. Portanto, se existem neste mundo hoje, por causa da imaginação e do mau uso da imaginação, essas coisas horríveis, posso lhes dizer que Deus as transforma todas, assim como o grande artista transforma as discórdias em belas harmonias. Ele transforma todas as discórdias do mundo, como o roubo ou assassinato, tudo no mundo, e resolve, porque ele é o grande artista. E em nós, tudo é perdoado. Aquele que representou aquele papel esta noite, ou aquele que roubou aquele caminhão e sua carga para envergonhar meu amigo, que não tem dinheiro para substituir seu grande amor, suponha que esse alguém, no sentido físico, fosse meu irmão? Sabe o que eu diria? Soltem-no. Eu não me importaria com o que ele fizesse. Eu amo tanto meus irmãos que, se fossem pegos em qualquer ato, não importa qual fosse, se fosse um ato violento, eu pediria ao juiz que o libertasse. É isso que eu faria, e eu falaria sério porque ele é meu irmão. Bem, por trás da máscara, ele é meu irmão. Todo ser no mundo é meu irmão, e todos os meus irmãos juntos formam Deus. Todos eles formam Elohim, uma palavra no plural, aquele composto de outros. Este é Deus. Então, estamos aqui para aprender uma lição. Uma das grandes lições é o arrependimento. Como mudar minha atitude em relação a um estado aparentemente fixo e imutável? É imutável, e ainda assim eu quero o que ele produziria se pudesse ser mudado. Agora, aprenda a mudá-lo. Ignore-o completamente e vá para o fim, onde ele foi transformado. Então ele pegou o piano, talvez o tenha vendido. Talvez o tenha queimado, mas eu vou ouvi-lo tocar o instrumento mais glorioso e, assim, desfrutar disso. Então, eu ignoro os fatos da vida, ignoro completamente os fatos e vou com minha imaginação para o fim como eu quero que seja, e lá eu o verei. Digo-lhes, isso é profundamente espiritual e tão diretamente prático. Então, ele vem ao mundo e conta uma história que o mundo não entende, porque ele alcançou o ápice do plano de salvação de Deus, e tendo alcançado o ápice, ele diz que precisa ir. Ele precisa desaparecer como mestre. Mas para onde ele poderia ir, se não para o Pai? E onde está o Pai, se não em você? Agora ele enviará o Espírito da Verdade.
Mas ele diz: Eu sou a verdade, então quem ele enviará senão a si mesmo? Mas quando ele vier, virá com um nome diferente. Ele terá um nome diferente. Ele é um com o Pai, no controle de tudo, mas agora enviará a si mesmo, portando um nome diferente, para continuar o ensinamento e anunciar ao mundo inteiro o plano de redenção de Deus. Só existe Deus. Foi o próprio Deus quem desceu ao mundo da humanidade e sepultou no homem, e somente Deus pode ser redimido, e Deus planejou o processo de redenção antes que o mundo existisse. Isso não é uma ideia posterior. Não é um pensamento emergencial. Isso aconteceu antes que o mundo existisse. É assim que será. Você seguirá direto até o fim, até alcançar o clímax. O clímax é a ressurreição daquela pequena fenda na rocha, e você sairá, e então retornará. Então, os evangelistas, os 4, começam a história do ministério de Jesus com o ato final, que é o batismo, quando a pomba desce sobre ele em forma corpórea como símbolo do Espírito Santo. E todos eles começam assim, e depois voltam atrás. João, sendo o mais profundo, retorna ao túmulo e o narra em simbolismo, e todos os sinais são realmente. Todos os sinais que ele usa naquela maravilhosa imagem do túmulo são. Bem, sinais. São todas figuras, mas os significados que elas representam são literais. Então, ele conta a história do nascimento usando o sinal de um guardanapo, que significa a placenta. Ele conta o que aconteceu naquele estado concreto chamado túmulo, que quando aquele pequeno guardanapo foi encontrado, então ocorreu um nascimento. Bem, este foi um tipo diferente de nascimento, este foi o nascimento de Deus. Deus nasceu neste estado. Então ele começa com o primeiro ato, pois existem 4 atos poderosos, e o primeiro ato é a ressurreição. Alguns momentos depois, é seguido pelo nascimento do alto. João termina com isso, mas começa com a descida da pomba. Então, tudo está mostrando que agora será narrado de trás para frente. Então, chegamos ao clímax, e então a história divina termina, e agora o grande Espírito de Deus, chamado Espírito Santo, nos leva para trás, não para frente, mas para trás. Para onde? Para trás, para a fonte, que é o seu eu, que é Deus Pai. Ele te leva até o passado, e quando você volta, apenas uma coisa no mundo pode te convencer de que você é Deus Pai, quando você vê a sua glória refletida na face de Cristo. E Cristo é Davi. Essa é a história. Agora, reflita sobre isso esta noite, você que gravou. Reproduza repetidamente. Não estou fazendo nenhuma declaração profética sobre quando partirei. Pessoalmente, não acredito que possa demorar muito, mas não tenho um dia, um mês ou um ano definidos, não tenho, porque ninguém sabe quando ele removerá esta veste, apenas quando eu terminar de fazer o que devo fazer. Devo contá-la repetidamente, porque, no meu caso, ela já terminou. Chegou ao seu clímax com a descida da pomba sobre mim e permaneceu ali, e ainda está ali, o símbolo do Espírito Santo, revestindo-se de mim para contá-la, pois ele tem todo o conhecimento, não o conhecimento de como ir à lua, mas o verdadeiro conhecimento do mistério de Deus. Ele não se preocupa com todas as coisas da terra, ele se preocupa apenas com o propósito e o plano de Deus. E assim, ele me revelará, como já fez, todas as coisas concernentes à sua palavra nas Escrituras, e ele a revela permitindo que eu a experimente, pois ele veio a mim aparentemente como alguém desconhecido. E então, de uma maneira estranha e misteriosa, ele me permitiu experimentar quem ele é, em uma experiência singular, em primeira pessoa e no presente. Então, toda a história é o meu eu, voltando a tudo, pois era assim no início, mas você avança para o clímax. Então, ela para. O tempo para, e então você retrocede até a fonte, e lá você está, Deus Pai. E no caminho de volta, você conta a história enquanto ainda veste uma roupa que está em contato com as roupas deste mundo, porque quando você se desfaz dessa roupa, perde o contato. Porque eu não estarei em contato, pois a minha roupa amanhã é aquela roupa perfeita. Onde quer que eu esteja, tudo é perfeito. Não há razão para qualquer discussão, pois o corpo que você vestirá na ressurreição é um corpo perfeito. E nada está morto no seu mundo, nada pode ser imperfeito no seu mundo.
Tudo é perfeito onde quer que você esteja. Esse é o corpo da ressurreição, e é mencionado nas Escrituras como o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus não é um lugar, não é um reino, é um corpo. Portanto, onde quer que você esteja, revestido desse corpo ressuscitado, tudo é perfeito. Mas aqueles que morrem antes da ressurreição aqui, e todos serão eventualmente ressuscitados, são revestidos de um corpo semelhante ao que descartaram, só que esse corpo é jovem, inexplicavelmente novo, em um mundo terrestre exatamente como este, e eles continuam sua jornada. Espero sinceramente que você não se esqueça, pois o maior pecado contra isso é duvidar do poder daquele que se lembra. Quando ele entra em sua vida, ele é o que se lembra. Ele se lembra de tudo o que Deus realizou. Então, quando ele se lembra de tudo o que Deus realizou em você, ele o leva de volta, e você se torna o próprio Deus que realizou tudo. Toda a experiência se repete em você por causa da sua presença interior. Essa é a história. Agora, vamos entrar no silêncio.